Bom, senhoras e senhores, se hoje é quinta-feira, é dia da gente receber Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios, já nos fazendo companhia na manhã de hoje. Matheus, bom dia, meu amigo, seja bem-vindo. Dali Carla, bom dia a ti, minha amiga, todo mundo que está nos assistindo por agora. Bora lá, uma quinta-feira agitada pela frente, se Deus quiser. É verdade, se Deus quiser. Matheus Pereira, eu vou, antes da gente entender Chicago, quero entender de ti como é que nós estamos colhendo a nossa soja e escoando. O que está me preocupando é o certo atraso que os embarques brasileiros ainda estão apontando, ainda estão registrando esse atravancamento. Quero entender como é que isso está impactando o nosso mercado e as decisões dos produtores brasileiros. Carla, primeiro contextualizando o cenário atual, né, logístico da safra brasileira. A gente tem que lembrar que já era esperado, né, um atraso no início da colheita da soja brasileira 2025 por conta daqueles decorrentes problemas de atraso de início. Diferente do ciclo passado, né, do retrasado, onde o Mato Grosso, Paraná conseguiram, né, por chuvas que chegaram em setembro e até agosto, em algumas regiões, conseguiram iniciar, né, a semeadura da soja de maneira mais antecipada. Agora, nesse ciclo safra 24-25, né, a gente teve aquela dificuldade inicial, meses muito quentes e secos, setembro, outubro, o que inviabilizou aquele início, né, aquele pontapé de semeadura da soja no Brasil. Então já era esperado, né, por consequência, por calendário, por ciclo fenológico natural da soja, que a gente teria um início um pouco mais lento, esse ciclo safra. Esse início ele foi intensificado, tá, da colheita no brasileira por excessos pluviométricos, não só nesses estados que iniciariam os trabalhos de campo durante os meses de janeiro, durante o começo de fevereiro, mas também em regiões portuárias, Carla. A gente vale recordar aqui que grande parte, né, dos portos, em especial do Paraná e São Paulo, né, os dois principais hoje canais de escoamento do Brasil, juntamente com partes aí já do Arco Norte, tivemos índices pluviométricos bem acima da média nos últimos 30, 40 dias, né, que veio dificultando realmente esse livre escoamento, Carla. Então, o cenário, né, a contextualização, ela é de atrasos que já eram esperados e que foram intensificados por intempéries climáticas. E que agora, né, Carla, gradativamente começa a dar um ar, né, um cenário realmente de regularidade. Tanto chuvas mais equilibradas, não ausência, mas equilíbrio delas, né, na região central brasileira, que dá essa permissão do trabalho de campo evoluir muito bem e está evoluindo. Vale notar que a última semana na atualização da Pátria foi a melhor semana em desempenho de trabalho de campo da história do Brasil. A gente teve um salto, né, marginal muito intenso na última semana para aquele período, né, uma capacidade de mecanização muito grande aqui na região central brasileira, o que permitiu realmente um avanço mais vertiginoso. Então, atrasamos, Carla, atrasamos esse calendário. A soja, o ciclo da soja, o ciclo mercadológico da soja e logístico, ele está atrasado em cerca de 2 semanas aqui no Brasil. Matheus, isso tira, de alguma forma, parte da nossa competitividade nesse momento? Nós poderíamos estar embarcando mais soja, fazendo mais negócios. Isso muda o nosso cenário comercial ou não? A gente vai conseguindo compensar as situações, enfim, e vai se ajustando a esse momento que o Brasil está vivendo. Carla, bom ponto a ser tocado. Realmente a gente não perde competitividade, a gente só gera ansiedade no mercado. É natural que nessa época do ano, né, com a aceleração da colheita mais intensa no Brasil, teríamos, né, prêmios em franca queda, teríamos realmente uma sangria agressiva no mercado, enquanto que no atual momento a gente vê ainda mercado sustentado. A gente teve até no início dessa semana, Carla, média Brasil registrando mais de R$ 1 por saca de alta nas ofertas já da soja disponível agora para 2025. Então, temos sim um mercado por agora, Carla, que não gera ansiedade, cria sustentação nos prêmios pela escassez do grão hoje comercializável para ser colocado para fora do Brasil. Tá? Não estou falando de escassez do grão produzido ou em processo de colheita, o comercializável. A compradora chinesa, as grandes trades, quando vem ao Brasil fazer a originação da soja, a originação está ainda dificultosa. Ela está desengasgando, porém ainda, né, muito mais trabalhosa nessa época do ano. Estamos falando da segunda metade de fevereiro, quando comparado com o ano regular, como foi o ano passado, o ano retrasado, anos, né, aonde que a segunda metade de fevereiro
teríamos já, né, a plena disponibilidade do grão. O que é isso? As principais regiões produtoras no Brasil já com grão sobrando para ser exportado, ser vendido tanto para a indústria quanto para o consumidor interno. Então, não há essa preocupação. Há mais realmente pontos até de oportunidade no mercado por agora, criando essa sustentação de prêmios, prêmios que trabalham no positivo aqui no mercado brasileiro, mesmo o Chicago já mostrando, né, sustentabilidade acima desses US$ 10 por bushel, Carla. Temos sim pontos aí até de favoráveis, né, ao mercado brasileiro, Carla. Matheus, isso faz com que o produtor, ele nesse momento está tendo que dividir muito a sua energia e as suas atenções. Então, nós temos a necessidade de olhar esses preços, a necessidade de entender quando essa soja vai ser embarcada, enfim, como é que ela vai ser escoada, ao mesmo tempo em que ele está olhando, por exemplo, para a necessidade também de avançar com o plantio da segunda safra de milho. Que momento é esse para o produtor? Ele olha esses preços, em que cenário para o produtor esses preços se encaixam? Ainda dão certa margem para o produtor ou dão espaço para ele pensar um pouco mais e se ele precisar vender no segundo semestre, como nós em outra ocasião já comentamos aqui, ele pode encontrar preços um pouco mais altos, mas vai ter o custo de carregar essa soja. Que cenário é esse para o produtor diante do momento que você acabou de nos descrever? Carla, os valores de hoje exercidos no Brasil, em grande parte dele, tá? Mais uma vez, não há como criar generalismos, né? O Brasil, ela, enfim, tem os cenários são muito plurais no Brasil, são muito diversificados, né? A gente hoje analisar a soja dentro do estado da Rondônia tem uma extrema diferença já com o noroeste do Mato Grosso, que já é extremamente diferente do mercado do Pará, que está todos ali dentro de um raio de 400, 500 quilômetros de raio. Então, assim, são análises, né, que a gente não tem como criar uma generalização para todas as localidades do Brasil. Mas, em grande parte delas, os valores hoje exercidos da soja no Brasil, eles são remuneradores àqueles que fizeram boas compras, Carla. Vale lembrar que potássio, por exemplo, né, o fertilizante mineral mais usado aí no cultivo da soja juntamente com fosfatados, né, foi um fertilizante que subiu dentre o começo do ano passado até julho, agosto, aonde ainda tinha grande parte dos produtores rurais indo às compras, tivemos altas de mais de 20% nos preços do potássio observado no ano passado. Fosfatados subiram também cerca de 10, 15%, depende muito da fonte fosfatada observada, né, Uhum. em cada região do Brasil. Porém, o que difere hoje, aquele produtor que olha os preços da soja, faz a conta na ponta do lápis e vê dinheiro sobrando, é aquele que comprou bem, tá, Carla? Aquele que foi bem assessorado, que tinha a pátria do lado, realmente conseguiu enxergar essa capacidade de valorização do mercado de insumos, né? E evitou fazer compras na boca de plantio lá no ciclo, no início do ciclo 24, 25. Tá, Carla? Então, é um cenário que, como eu já disse, não dá para generalizar. Então, criando essa contextualização de quem comprou bem, a gente vê que ainda, né, são preços remuneradores. Agora, são preços extremamente agradáveis? Aí já são assuntos, assim, são assuntos distintos, né, Carla? Que a grande parte dos produtores esperavam por preços maiores, como sempre, é normal, natural. É característica, né, de todo produtor ser otimista em ter realmente essa esperança de preços melhores. Porém, alerta que no curto prazo a gente deve ter realmente, com a aceleração da colheita, preços ainda sofrendo, né, com excesso produtivo aqui na região interiorana do Brasil, Carla. Então, a preocupação ela ainda é grande. A gente não passou pela essa sazonalidade negativa, ela foi atrasada. Como eu disse já na pergunta passada, estamos com um ciclo mercadológico da soja com cerca de 2 semanas de atraso. Nesse mesmo período, no ano passado, em anos normais, já teríamos, né, um mercado mais pressionado pelo excedente produtivo, que é o quê? Todo mundo colhendo, soja plena disponível, muito fácil fazer a originação do produto. Então, algo que deve acontecer com 2 semanas de atraso ao final de fevereiro, começo de março, que realmente vai gerando um pouco mais de preocupação ao mercado no curto prazo, Carla. Segurar um segundo semestre é aquela velha história da ponta do lápis. A gente segurar um segundo semestre, a gente sai da regra mais básica de todas no mercado, que é a sazonalidade do mercado. Que é o quê? Aquelas tendências que sempre se repetem na mesma época do ano. É normal, e todo ano a gente vê essa ladainha falando que o mercado da soja vai derreter durante a colheita. É normal a gente ter pressões aos preços da soja em anos regulares de produção, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Argentina, no Paraguai, enfim, no Uruguai agora,
com plena expansão de área produtiva. É normal, durante o processo de colheita, a gente sofrer essas pressões. Sim. Agora, grande parte da base produtiva tem que saber tolerar ou evitar esses fluxos, né, negativos do mercado com essas sazonalidades negativas durante o processo de colheita, cara. Então, um segundo semestre, sim, a gente enxerga o mercado se recuperando, uma demanda extremamente aquecida. China precisa de muita soja esse ano, dando preferência já ao Brasil. Isso acontece já desde 2019, não é novidade. Às vezes a gente vê as pessoas falando isso como novidade, não tem novidade nenhuma no mercado, muito cuidado. Quem está floreando demais o pavão, onde o pavão, enfim, já é uma galinha choca. A China hoje é extremamente dependente da produção brasileira. Tá? Então, essa dependência ela é multa. Nós não somos cachorro de chinês. Chinês não é cachorro do Brasil. A gente apenas tem uma relação mútua, consensual, uma relação que realmente ela é saudável para os dois lados e que a China está concentrada ao produto brasileiro, que deve realmente bater mais um recorde de importação em 25 por um rebanho animal total nunca observado no território chinês. Tanto de rebanho suíno, aves, peixes, tudo que é alimentado com o nosso produto, Carlos. Então, sim, é uma demanda que deve consumir, né, a grande parte dessa soja, desse superávit produtivo no Brasil desse ano, que já supera aí quase 10 milhões de toneladas sobre o nosso último recorde produtivo há 2 anos atrás, cara. Matheus, esse é o nosso fiel da balança para que os preços, por exemplo, não estejam mais pressionados, mesmo que nós já tivéssemos passado por esse ciclo ou este momento de sazonalidade negativa, como você pontuou. Nós estamos atrasados em 2 semanas, né, no nosso ciclo mercadológico da soja no Brasil. Se tivéssemos num tempo normal ou não, essa demanda intensa, né, que a China precisando da nossa soja e dando preferência à soja do Brasil, esse é o nosso fiel da balança para prêmios, para a formação de preços nos portos, isso tudo independente do que acontece em Chicago, que, claro, vai ter a sua influência, mas essa demanda e essa preferência da soja ou da China pela soja do Brasil é o que continua e permanece sendo o nosso fiel da balança? Sim, cara, sem dúvida alguma, assim, essa demanda concentrada ao Brasil, essa relação comercial atrituosa entre Estados Unidos e China, que já se prolonga desde 2018, tem nada de novo com a chegada de Trump por agora. É figurinha repetida falar que China vai entrar em embate comercial com os norte-americanos, já está em embate já desde Exato. 2018. Então, assim, não há nada de novo a ser extraído dessa relação, né, comercial entre os norte-americanos e os asiáticos. Então, a concentração ela é intensa ao nosso produto brasileiro. A relação do Brasil com o mercado internacional em Chicago, ela vem sendo perdida cada vez mais com os preços em Chicago. Tá? Muito cuidado, aqueles que estão ali tentando proteger soja dentro do Brasil, fazendo travas em Chicago. Infelizmente, tem casos aí de cooperativas dentro do Mato Grosso que chegaram até a pátria esse ano, colocaram grandes posições, né? Tentando proteger as quedas da soja em Chicago, que agora estão em péssimas condições financeiras. Então, o mercado brasileiro ele anda por pernas próprias. Ele tem perdido cada vez mais a correlação com os preços em Chicago. Fazer operações em Chicago para proteger preço em soja é interessante, desde que você seja um exímio especulador, desde que você entenda muito bem a ferramenta, desde que Sim. você saiba que aquela ferramenta está sendo usada não vai ter correlação com o teu mercado físico. Tá? Agora, aqui no Brasil, realmente as pernas são próprias, estamos andando realmente com uma demanda muito concentrada ao nosso país e o principal direcionador de preço ao nosso Brasil, desde 2018 e 2019, cara, tem sido em especial prêmios de exportação e, em segundo lugar, câmbio aqui no nosso país. E câmbio a gente sabe que não tem análise fundamentalista que correlacione com a soja, realmente é algo voltado mais, né, a um cenário político, hoje fiscal, hoje jurídico, né, que traz toda essa insegurança e essa evasão cambial. Mas, sim, a gente tem um mercado, essa nova equação formulada, né, aos preços da soja no Brasil, uma demanda pujante concentrada no nosso país, e por mais que tenhamos crescimento de produção, temos sim uma boca a ser alimentada com a nossa soja, é o que deve direcionar preços aí ao longo de 2025, Carla. Matheus, embora o nosso tempo seja curtinho para essa pergunta do Kleberson, vou te fazer mesmo assim, mesmo que a gente tenha pouquinho tempo para responder e na semana que vem a gente se estende sobre esse assunto. Bom dia a todos, especialmente a Carla e Matheus. Obrigada, Kleberson. Tenho uma pergunta para o Matheus. O que você nos fala sobre essa alta no preço do milho? Esse assunto tá bom, hein, Matheus?
Bom, bom, Kleberson. A gente acaba, muitas das vezes, concentrando muito no mercado da soja por agora, né? Que é o mercado talvez de maior atenção no atual momento, mas o milho também, muito ponto de atenção. O mercado do milho, sim, justifica especulamente a alta, tá? Tivemos ali atrás de safra, como eu disse, toda a consequência observada do mercado da soja, que colocou o calendário mercadológico da soja com atraso de 2 semanas, respinga sobre o mercado do milho. A gente encerra hoje. Hoje já são dia 20. Hoje é dia 20 de fevereiro. Encerramos hoje, em teoria, a janela ideal de semeadura do milho segunda safra na região do Cerrado brasileiro. Aquele produtor que opta ainda por semear milho fora dessa janela ideal, que encerra hoje, dia 20 de fevereiro, ele começa a tomar riscos, né, de faltar chuvas lá no comecinho de maio ou até no final de abril, riscos, né, que acabam que, dependendo de preços ou relação de custos, são riscos que acabam compensando. Então o mercado está entendendo, ele consegue absorver que esses atrasos da soja, por consequência, atrasando, né, o cultivo do milho, colocou realmente uma dificuldade na formação da área do milho segunda safra. A Pátria até, no seu levantamento atualizado no dia 11 de fevereiro agora, foi enviado aqui por Notícias Agrícolas, tivemos até uma redução de área projetada do milho segunda safra no Brasil, já para esse ciclo 25, decorrente de atraso de semeadura. A gente já vê grande parte dos clientes Pátria hoje, distribuídos por todo o nosso país, mais de 2 mil clientes em todas as áreas produtoras de soja e milho do nosso Brasil. Já são muitos clientes hoje que optam, né, já por um cultivo alternativo de segunda safra. Já concluindo o milho, já partindo para um sorgo, para um gergelim, para um girassol, para um arroz até em algumas regiões, um trigo já de safrinha também em pequenas localidades. Então é justificável sim essas altas ao mercado do milho, mas muito cuidado, tá? Grande parte do fomento das altas de um segundo semestre ao milho brasileiro vem por estopim da exportação. E este ano, né, todos os nossos principais consumidores de milho, até o momento, têm projeções climáticas de ter uma safra regular, em especial no hemisfério norte. Pode ser que esses grandes consumidores de milho, no caso em especial China, que é um grande catalisador de compra do milho brasileiro, possa não precisar do nosso milho especificamente no segundo semestre. Eu olharia com muito carinho, viu, Kleberson, aos preços ofertados hoje de milho, segunda safra aqui no Brasil, meu amigo. Matheus, quero muito te agradecer, meu amigo. Sempre bom estar contigo. Vamos trazer mais informações, portanto, na próxima semana. Vamos falar um pouquinho mais de milho. Como você falou, às vezes a gente foca um pouquinho mais na soja por naturalidade, mas vamos falar mais de milho na semana que vem. Muito obrigada, meu amigo. Um ótimo restinho de semana para você. Muita saúde, que eu sei que você está se recuperando para tocar esse seu barco, que tá a todo vapor. Obrigada. Grande abraço a ti, minha amiga, a todos que são os bastidores aí no Notícias Agrícolas e a todos que estão nos assistindo por agora. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Até semana que vem. Fique com Deus você também. Amém. Um abraço, até mais.